Olá, boa noite para você. O JG já está no ar, então vem ver comigo os destaques de hoje. Governo federal vai enviar ao Maranhão mais de 14 mil kits de testes rápidos para o novo coronavírus. Empresários da construção civil contabilizam prejuízos. O setor foi considerado serviço essencial, mas mesmo assim sente os efeitos da crise econômica gerada pelo coronavírus. No Maranhão, são 2 milhões de trabalhadores formais no segmento de construção civil e mais 4 milhões e 800 na informalidade. No Maranhão, são 70 mil profissionais neste segmento, mas apenas 4.500 estão dentro da formalidade. Clínicas e hospitais redobram os cuidados para evitar a disseminação do vírus entre profissionais e pacientes. Restaurantes populares vão funcionar aos fins de semana e será permitida a venda de mais de uma refeição, desde que seja destinada a um idoso. A Associação de Bares e Restaurantes aguarda posicionamento do governo sobre as medidas para evitar aglomeração, que obrigou à suspensão das atividades dos estabelecimentos em São Luís. E ainda, os cuidados com as crianças durante a pandemia do coronavírus. Especialistas dão dicas de como explicar a situação aos pequenos. Vamos usar e abusar da ludicidade e da criatividade. E a gente já começa a edição desta quinta-feira com os números do coronavírus. Bom, em todo o país, o Ministério da Saúde contabiliza 7.910 casos confirmados e 299 mortes. Esses números aí são do Ministério da Saúde, são atualizados geralmente após as 16 horas, então são dados bem recentes. Mas aqui, com relação ao Maranhão, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até agora, lembrando que há uma atualização após as 20 horas feita pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, até agora, tem 71 casos confirmados, 774 suspeitos e descartados 1.413. E os hospitais continuam recebendo outras demandas, além de suspeitas de coronavírus. Por isso, foi preciso adequar toda a estrutura para manter os profissionais e os pacientes também em segurança, reduzindo os riscos de contaminação. Logo na entrada dessa clínica particular, cada pessoa que chega recebe álcool 70 para higienizar as mãos e são feitas algumas perguntas, como uma espécie de triagem. Os profissionais estão todos paramentados com luvas, máscara e avental descartável. EPIs fundamentais nesse período, onde toda a prevenção nunca é demais. Para garantir a segurança de todo mundo, houve também um reforço na limpeza. E as cadeiras da recepção foram todas afastadas para garantir uma distância segura entre as pessoas. Ações de prevenção que geram tranquilidade aos pacientes. Essas medidas são necessárias para que a gente evite o maior número de contágio, porque a cada dia a gente está vendo no jornal que está crescendo os casos, infelizmente tem os óbitos, então as pessoas têm que se conscientizar, fiquem em casa. Esse plano de contingência se faz mais do que necessário em lugares como clínicas e hospitais, que estão sempre cheios de pessoas e não podem parar de funcionar. O que nós pudermos fazer de prevenção, nós estamos tentando, porque nós não podemos deixar de trabalhar. Infelizmente, não podemos ficar em casa. O que a Superclínica está fazendo está obedecendo às normas da Organização Mundial de Saúde e à orientação que o Conselho Federal de Medicina nos orienta. Na faixa etária considerada de risco, Dr. Najib toma todos os cuidados necessários para evitar a exposição ao vírus, para se manter firme na missão de não deixar os atendimentos de saúde pararem. Nós temos que utilizar obrigatoriamente luvas, máscaras descartáveis, óbvio, óculos de proteção, aventais descartáveis e principalmente luvas. E tomar o cuidado para o paciente vir só com um acompanhante.
Você viu aí que os hospitais, as clínicas continuam com atendimento e entre os serviços essenciais, como segurança pública, o jornalismo, profissionais de saúde, tem outros que não podem parar, mesmo diante de uma pandemia. A construção civil. O isolamento social é a estratégia mais acertada para impedir a propagação da Covid-19, mas nem todo mundo pode ficar em casa. Essa turma aí da construção civil, por exemplo, seja em obras públicas ou privadas, está trabalhando, mas tem orientação para atender às recomendações e medidas preventivas. Nós temos diminuído o fluxo de pessoas nas nossas obras, criamos turnos, criamos horas de entradas diferentes, horas de almoço diferentes, há muita conscientização, estamos distribuindo kits para que as pessoas que estão sendo orientadas dentro da obra levem também esses kits para suas casas e sejam disseminadores dessas informações e abasteçam suas casas também de higiene e das precauções que são necessárias. No Maranhão, são 2 milhões de trabalhadores formais no segmento de construção civil e mais 4 milhões e 800 na informalidade. No Maranhão, são 70 mil profissionais neste segmento, mas apenas 4.500 estão dentro da formalidade. Apesar da pandemia, obras como aquela estão em andamento, mas o futuro é incerto. Todos os segmentos do país tentam se ajustar à nova realidade, mas ainda não é possível dizer o quanto serão afetados com os impactos da pandemia. No Maranhão nós temos uma parceria muito forte com o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicato de Construção Civil, e nós temos conversado muito. Ontem à noite saiu as novas medidas do governo federal que vão propiciar a manutenção desses empregos. Nós já estamos hoje reunidos no intuito de fazer um novo aditivo à nossa convenção coletiva que permita, que a gente faça o máximo para manter esses empregos. Nós estamos nessa luta, nessa batalha. Bom, é o que a gente espera, Agora, olha esse anúncio feito hoje. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, divulgou oficialmente uma nova medida para conter os efeitos sobre a economia do novo coronavírus. Foi o adiamento da cobrança do IPTU, que normalmente seria para junho, agora vai ficar para julho, segundo semestre. E por falar em medidas, os restaurantes populares vão abrir aos fins de semana. É que esses restaurantes funcionavam de segunda a sexta. A solicitação da Defensoria Pública foi atendida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para que a população em situação de rua tenha acesso à alimentação com preços bem acessíveis. A medida vale enquanto durar o período de pandemia da Covid-19. O defensor público Jean Carlos Nunes Pereira, que é titular do Núcleo de Direitos Humanos, explicou sobre essa importância, de manter os restaurantes populares pelo menos aos fins de semana. E a preocupação da Defensoria é em proteger direitos e assegurar a sobrevivência digna exatamente desses grupos. Entre eles está o caso das pessoas em situação de rua. Veja que no período normal elas tinham acesso ao restaurante popular durante a semana e aos finais de semana contavam com doações, com auxílio de movimentos religiosos, com uma renda esporádica resultante de um bico, de uma doação, etc. Com a quarentena, não tem pessoas nas ruas, os movimentos religiosos corretamente seguem as orientações do sistema de saúde, e aí a pessoa em situação de rua fica descoberta, completamente desassistida do ponto de vista da segurança alimentar no final de semana. Então nós articulamos pelo Núcleo de Direitos Humanos da DPE, com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, a manutenção do funcionamento do restaurante popular aos finais de semana para atender ao público em situação de rua através do fornecimento de quentinhas, exatamente para evitar as aglomerações e o risco de propagação do vírus. Eu vou complementar aí essa novidade, é que além de funcionar aos fins de semana, outras medidas foram adotadas nos restaurantes populares. O refeitório já foi fechado, as refeições serão distribuídas em embalagem descartável e está permitida a compra de mais de uma refeição por pessoa, desde que seja para um idoso e que comprovação que essa compra mesmo vai ser para um idoso, por isso é importante você levar o documento de identificação. E a Associação de Bares e Restaurantes aguardam o posicionamento do governo sobre as medidas para evitar a aglomeração
que obrigou a suspensão das atividades desses estabelecimentos aqui em São Luís. Com bares e restaurantes fechados, a pandemia do coronavírus também acende um sinal de alerta para a classe de empresários. Com caixa parada, fica quase impossível cumprir com as obrigações, mesmo as mais básicas. Em meio a essa incerteza, o presidente da Associação de Bares e Restaurantes cobrou um posicionamento das autoridades do Estado e da União quanto à abertura dessas empresas. Nesse momento, algumas pessoas ventilam a possibilidade de reabrirem os seus negócios, embora exista o decreto 65677 do governador Flávio Dino. Sabemos que o governo do estado, através dos nossos líderes, o governador Flávio e o governador Carlos Brandão, estão empenhados, focados em buscar o que há de melhor para a nossa gente. Porém, existe o outro lado, o lado da economia, que está sem fôlego, está desoxigenado e precisa urgentemente de respostas. Por isso, nós fazemos um apelo ao governo do estado que olhe pela nossa gente, olhe pela nossa classe. Reconhecendo a necessidade de adotar as medidas de prevenção contra a Covid-19, o presidente ainda sugere algumas formas de abrir bares e restaurantes, segundo ele, sem expor profissionais e clientes ao risco da doença. O que nós defendemos da nossa classe é que podem existir maneiras de voltarmos às nossas operações. De que modo? Respeitando a capacidade dos ambientes, diminuindo 1/3 da capacidade, ou aqueles restaurantes que puderem, até 50%. Entendemos que estações com álcool gel devem ser colocadas à disposição para os clientes poderem fazer a higienização e esterilização das mãos. Placas avisando para que evitem contato de aperto de mãos, abraços e etc. E também o afastamento das mesas para que podemos garantir a vida, saúde e segurança. E mais, o máximo de 4 pessoas por ocupação de mesa. Bom, antes da gente seguir para o intervalo, presta atenção nessa nossa dica aqui. Muito cuidado quando for passar pela Avenida dos Holandeses, na região do Calhau. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que parte da estrutura da ponte se rompeu ali, bem próximo a uma farmácia, a uma concessionária de carros. E que no fim da tarde os motoristas teriam que fazer um desvio pelo condomínio Gran Parque para sair ali pela região da Coama. Então, muito cuidado quem for agora retornar para casa ou para quem já está em casa e precisa sair, evitar essa região aí da Avenida dos Holandeses. Agora sim, o intervalo, mas eu volto já para falar sobre o envio aqui para o Maranhão de testes rápidos para o novo coronavírus. Segundo o governo federal, vão ser mais de 14 mil kits aqui para o estado. Eu volto já. Bom, eu estou de volta com uma novidade que o Ministério da Saúde divulgou hoje à tarde. É o TeleSUS, uma espécie de consulta sem sair de casa. Segundo o Ministério, as pessoas vão receber ligações para informar sobre o estado de saúde e seria um diagnóstico para o coronavírus. Mas, na verdade, é uma triagem. A intenção é evitar a ida aos postos de saúde e eles disponibilizaram esses contatos aqui. Então, caso queira entrar em contato com o TeleSUS do Ministério da Saúde, precisa acessar o site saude.gov.br, que é o site oficial do Ministério da Saúde, barra coronavírus, ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. Bom, logo depois que isso foi divulgado no YouTube, esse vídeo informando sobre o TeleSUS, a gente acompanhou aí alguns comentários. Bom, diagnóstico por telefone, algumas pessoas questionando lá no YouTube. Não é possível que as pessoas do Ministério da Saúde fizeram essa propaganda. Para que médicos então? Tá de brincadeira, ministro? Bom, é que o Ministério da Saúde disse que seria um diagnóstico na descrição desse vídeo, mas na verdade é uma espécie de triagem. Eu acho que é meio complicado falar em diagnóstico por telefone. Deus abençoe Brasil, ou seja, morra em casa, impossível falar pelo chat. Bom, a gente viu aí, muita gente reclamando desse TeleSUS, desse chat. Agora, mudando de assunto, o Maranhão vai receber 14.381 kits de testes rápidos para o diagnóstico do novo coronavírus.
que vão ser distribuídos pelo governo federal. O teste é produzido por uma empresa chinesa que tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e permite que se tenha um resultado em apenas 15 minutos. É importante frisar que esse teste possui algumas limitações. Segundo o próprio Ministério da Saúde, em caso de resultado negativo, a probabilidade de acerto é de apenas 25%. Já quando for positivo, a chance de acerto é de 86%. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para saber quando esse teste rápido vai estar disponível aqui no estado, quais são os municípios que vão receber os kits, mas até o momento nós não tivemos resposta. Bom, trazendo aí um dado geral desses testes rápidos, que o resultado sai em 15 minutos, diferentemente do outro teste, que é o SWAB, que é coletado aí um material de mucosas, do nariz, da garganta. Esse teste rápido sai em apenas 15 minutos, bem rápido, mas tem uma especificidade muito grande. Então, se o resultado for negativo, não quer dizer que está descartada a infecção pela Covid. Se der positivo, aí o resultado é confiável. Bom, para o Brasil, são 468.802 testes. Para o Maranhão, 14.381. E até agora a Secretaria Estadual de Saúde não informou como é que vai ser a distribuição destes testes rápidos aqui no Maranhão. É bem menor se comparado à população e o tanto de gente que vai precisar fazer esse teste. Quinta-feira é dia de Marcos Saldanha aqui no JG e ele não está aqui no estúdio com a gente, mas de casa ele conversa. O Marcos comenta hoje sobre a repercussão da mudança de posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a importância de manter as medidas de distanciamento social. Agora é com você, Marcos. Boa noite. Bom, apesar da fala menos agressiva no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, parece que ele continua jogando contra todas as campanhas de prevenção contra a Covid-19. A gente percebe isso pelas suas redes sociais. Hoje ele postou, mais cedo, um apelo de uma professora particular de Brasília, do Distrito Federal, pedindo para o presidente, implorando ao presidente que as aulas deixassem de ser suspensas, que as aulas voltassem novamente a funcionar, porque ela precisaria sustentar a própria família. Logo que a postagem foi feita, uma antiga aliada à deputada federal Janaína Pascoal, aliada de primeira hora, inclusive do PSL, criticou duro, pegou pesado. Inclusive chegou a invocar um artigo da Constituição Federal, o 142, ameaçando o presidente Bolsonaro de que os militares teriam poder de tirá-lo do cargo por esse tipo de atitude. Isso não pegou bem, sobretudo na semana em que o golpe militar completa 56 anos aqui no Brasil. Além da Janaína Pascoal, a gente viu durante a semana várias manifestações, teve no Pará, teve em vários outros pontos, onde a população invocou a questão da ditadura, dizendo que todo o trabalho que se faz de prevenção, de cautela, de evitar aglomerações, inclusive com o apoio do Ministério Público, seria um cerceamento da liberdade, que as pessoas não estariam livres para exercer o seu trabalho, para poder exercer suas liberdades civis. Mas não é isso, gente. O momento agora exige extrema cautela. E o que a gente tem visto, inclusive, é a união de vários políticos de campos opostos nesse sentido da prevenção à pandemia. Nesse sentido, o que a gente vê é o presidente Bolsonaro indo num caminho contrário, desagregando. A gente vê o presidente Bolsonaro cada vez mais isolado, inclusive entre os seus. E uma crítica que se faz hoje é que o maior apoio do Bolsonaro está ainda na população, já que ele não tem muita base política e não tem muito uma base econômica, sobretudo no momento da crise. Então agora o que ele tenta mesmo é se manter do lado da população com base popular, mas essa base ela vem diminuindo, inclusive porque ele tem tardado a cumprir uma decisão que é o pagamento da renda básica. Ele propôs 200, o Congresso votou em 600 e agora todo mundo
cobra pressa no cumprimento do executivo e ele insiste em atrasar. Ou seja, o momento exige uma atitude de parceria, de união e deixar os militares para apoiar movimentos quando são necessários, mas jamais assuntos políticos e econômicos devem ser tratados como questões militares, que a história que a gente viveu e que é contada, inclusive pesquisada de forma científica, ela fique como lição de uma época que nós vivemos e não queremos viver novamente. É daqui para frente. Boa notícia, então, foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto enviado pelo governo do estado que permite a doação de medicamentos por parte de empresas e até mesmo de pessoas à Secretaria Estadual de Saúde, que vai fazer a distribuição desses medicamentos de forma gratuita. O presidente da Casa, o deputado estadual Otelino Neto, lembrou que o programa da farmácia solidária já havia sido proposto lá dentro da Assembleia e agora foi só aperfeiçoado. Apreciamos um projeto de lei do Poder Executivo que cria o programa Farmácia Solidária. Um projeto, inclusive, foi inicialmente apresentado pelo deputado Iglesias e aprovado por esta Casa, mas o governador vetou em razão de vício de iniciativa, mas encaminhou novamente para esta Casa e hoje foi aprovado, encaminhado para a sanção. E daqui a pouco, como incluir as crianças nas ações preventivas contra o novo coronavírus? O nosso intervalo é bem rápido. Fica aqui comigo no JG. Bom, de volta para fazer uma correção, bem uma reportagem que nós exibimos hoje sobre a situação da construção civil durante essa pandemia do coronavírus. Eu queria fazer uma correção, é que na reportagem falava que existiam 2 milhões de trabalhadores na construção civil formalizados aqui no Maranhão. Fazer uma troca aí desses números, na verdade, são 70 mil trabalhadores formais no Maranhão dentro da construção civil. E a gente segue. Coronavírus é assunto sério e como conversar com as crianças. Elas também precisam fazer parte dessa estratégia de combate à pandemia. Por isso, não estão indo às escolas e a conscientização sobre as medidas de higiene pode acontecer, claro, dentro de casa. Tudo na medida, com carinho, didática e muita paciência. A menina brinca na praça sem qualquer preocupação, e isso faz parte do universo lúdico das crianças. Falar com elas sobre assuntos sérios como o coronavírus exige algumas habilidades. O pai da Maria Eduarda nos conta que moram em uma chácara e que a limpeza das mãos faz parte da rotina por lá. Sempre a gente está ensinando, né, para lavar a mão. Lá tem... A coisa que tem mais lá é água. Lá onde eu moro tem muita água e sabão. Na internet, este vídeo mostra de forma simples como o menino aprende sobre a importância de ter as mãos limpas usando temperos, água e sabão. A máscara passou a ser acessório para a Nicole. Por conta do coronavírus, a mãe reforçou os cuidados, dentro e fora de casa. A gente, quando sai, a gente está tendo cuidado de levar o álcool em gel com nós, entendeu? Porque a gente não sabe os locais que a gente vai estar tendo disponível, entendeu? Especialistas sugerem que os pais usem formas lúdicas e criativas para falar sobre este tema com os pequenos. E não esquecer de acrescentar uma boa dose de amor. Vamos usar e abusar da ludicidade e da criatividade. Atrelado a isso, devemos usar também uma grande quantidade de amor e de afeto com as nossas crianças, porque neste momento elas precisam disso muito. E o Jornal da Guará termina aqui. Amanhã é sexta-feira. Tem sim JG a partir de 6h30 da noite. Eu tô aqui esperando por sua companhia. Vem acompanhar as notícias aqui com a gente na TV Guará. Uma ótima noite de quinta-feira para você. E amanhã uma sexta-feira com saúde. Você aí da sua casa, a gente aqui trabalhando para levar todas as notícias. Até amanhã.